Mário Gobi Filho é o 36º presidente corintiano da história. Eleito no sábado, ele vai comandar uma nação estimada em 30 milhões de torcedores. Bom, mas na história política do clube, nem sempre as eleições foram tranquilas e, principalmente, democráticas. O folclórico Vicente Mateus, dono de frases engraçadas, dirigiu o Corinthians durante 15 anos no total. Biro, que vocês gozaram ele, que era lero-lero. Apesar de querido pela maioria da torcida, Mateus só respeitou o estatuto do clube no primeiro mandato, de 59 a 61. Depois, usou artifícios para prolongar o mandato e presidiu o clube de 72 a 81. E ainda voltou outra vez para ficar mais 4 anos, de 87 a 91. Sem ter como se reeleger legalmente, indicou Marlene Mateus, que ficou 2 anos no cargo. Mateus só deu sequência a outros presidentes como Vadielu, que dirigiu de 61 a 71 e, graças ao Corinthians, foi eleito e reeleito várias vezes deputado estadual. O mais emblemático de todos foi Alberto Dualib. Ele ficou 14 anos no poder, de 93 a 2007. E, embora se orgulhe de ter sido o presidente mais vitorioso da história, pesa sobre ele até uma condenação em primeira instância por estelionato contra o Corinthians. As acusações fizeram ele renunciar ao cargo. O time, que teve vários ditadores, respirou ares de liberdade com a democracia corintiana. O período foi curto, de 81 a 85, mas o movimento surgiu quando o país clamava por diretas já e até hoje deixa saudade. André Sanches, o último presidente, prometeu sair depois do fim do mandato e cumpriu a promessa, o que, em se tratando de Corinthians, não é pouca coisa. Mas elegeu o candidato Mário Gobi, que foi chamado de Dilma de André Sanches, porque, pouco conhecido no clube, se elegeu na cola da popularidade do ex-presidente. Cosme Rimoli, você em breve vai ter uma vinheta aqui também. Ah, é? Nós já temos do Roberto Macedo. Já temos do Rubens Alves Filho, vamos colocar a sua. A sua vai ser num ringuezinho que vamos botar ali. Quem que vai estar do outro lado? Vai ser o Heródoto, só pode. Vai estar num ringuezinho a sua. Obrigado, Cosme, pela participação. Cosme, está um falatório aí por aí dizendo que o Ricardo Teixeira, presidente da CBF, pode pendurar as chuteiras até a próxima sexta-feira. Você apurou isso, hein? Pois é, eu apurei, já até coloquei no meu blog, desde o sábado já está no meu blog. É o seguinte, há boatos do futebol que a gente sabe onde começa e nem onde termina. Falando com vários dirigentes de clubes, eles falam a mesma coisa, que como o João Avelange se afastou do Comitê Olímpico Internacional, teria sido um pedido da FIFA, ou então os documentos seriam publicados, enfim, isso poderia ter acontecido com o Ricardo Teixeira. Para evitar escândalo. Para evitar o escândalo. E mais, assim, mas só que há indícios, por exemplo, ele mantinha o tio na CBF. Ele demitiu o tio dele, que chama Marco Antônio Teixeira. A indenização dele chega mais ou menos a metade do salário do Heródoto, 3 milhões de reais. Enfim, o cenário está se desenhando, porque também eu tenho algumas fontes na Federação Paulista, há um clima de muita euforia. Porque se o Ricardo Teixeira renunciar hoje, quem assumiria no lugar dele? Não tenho ideia. O homem da medalha. O homem da medalha. Você lembra, Heródoto? José O homem da Maria medalha. Marinho. Pois é, o ex-governador. Tá brincando? Sério. Duro? Porque ele é o botou a vice medalha mais no bolso. antigo da CBF. A CBF tem vários vícios e aí, pelo estatuto, é o mais antigo que assume, seria o José Maria Marinho. Então, é esse o cenário. Não há confirmação de nada, mas o Ricardo Teixeira está licenciado, ele aproveitou desde dezembro até agora, e a tendência é essa, porque a gente sabe que a Dilma não quer que o Ricardo Teixeira participe das coisas, ela cortou o Ricardo Teixeira como intermediário, ela negocia diretamente com a CBF. Enfim, o Ricardo Teixeira, ele trouxe a Copa, mas ele virou um estorvo para a Copa. Tá bom. Bom, vamos falar um pouquinho então agora da eleição, não do Corinthians, na verdade, né? Sim. Mas vamos falar da eleição dos presidentes de clube de maneira geral. Como a gente viu aí, não é possível que tão pouca gente eleja o presidente de um time como o Corinthians, que tem uma torcida muito grande, ou o Flamengo, Sim. o Fluminense, ou qualquer um outro, né?
Quer dizer, isso está estipulado aonde? No estatuto do, No estatuto do clube. Que manda o que está no Quem estatuto. vota são os sócios. Então, por exemplo, o Corinthians tem 12.500 sócios. 12.500? 12.500 só. Só? Só. Mas quem que realmente paga, participa da vida verdadeira do Corinthians, não chegam a 3 ou 4 mil. Foram 3 mil e poucos que votaram e elegeram o Mário Gobi. É assim tudo quanto é time ou é só no Corinthians? Todos os clubes, a grande maioria. E no Palmeiras até houve um movimento pedindo eleições diretas. No Palmeiras não são nem os sócios, são só os conselheiros. Então há uma cadeira hierárquica volta aos conselheiros. Os palmeirenses pedem de joelhos que os sócios possam votar. Mas na grande maioria são os sócios. Lembra que a gente falou aqui, a Patrícia Amorim no Flamengo, 35 milhões de torcedores, 732 foram suficientes para colocá-la no cargo. Mas tem uma novidade do Corinthians, uma notícia minha, que eu apurei. Qual que é? Sabe quem foi convidado agora para assumir o marketing do Corinthians? Não, bom, era o João Paulo Rosenberg, é isso? É, o Luiz Paulo Rosenberg. Luiz Paulo. E ele acaba de chamar, não tem a resposta positiva ainda, Washington Oliveto. Ah, o Washington Oliveto? Bom, que é um corintiano excelente. Mas será que ele topa? Pois é, a grande dúvida é essa, mas ele foi o artífice da democracia corintiana, seria uma grande novidade para o Corinthians, um homem muito inteligente.